noite, queridas irmãs. Já vamos chegando para o nosso 4º dia de webinário de estudos do Graça e Agrado. Boa noite a todas, sejam bem-vindas. Já deixem aqui para mim no chat o que vocês têm achado da nossa semana de eventos. A gente então já teve com a palestra da Johanna Oliveira. Ela falou pra gente sobre o que é ser uma mulher piedosa, o que é piedade e como a gente pode desenvolver essa característica, essa bênção em nossa vida. Ouvimos nas 2 palestras do 2º dia, eu falei sobre a esposa piedosa e a Ilza Passos falou, para as moças solteiras sobre como viver uma vida de piedade. A gente entendeu que estar solteira não é uma maldição, diferente do que as pessoas falam, é uma oportunidade de servir a Deus de maneira mais detida. Vimos então ontem com a palestra da Fernanda, onde ela compartilhou com a gente sobre o coração da mãe piedosa, e a gente fica encantada diante da oportunidade que Deus nos dá de sermos bênção na vida dos nossos filhos, não é verdade? E hoje chegou o dia de um tema que é comum a qualquer mulher, né? Nós nascemos e já desfrutamos de um conjunto de emoções que nós nem sabemos muito bem proceder com elas. Mas certamente a gente já tem oportunidades de vislumbrar que as emoções, quando elas não são organizadas na nossa mente, no nosso coração, elas podem nos guiar para caminhos que não necessariamente são os melhores para nós. A palavra de Deus, ela é sempre esse árbitro, esse juiz, essa lâmpada que ilumina o nosso caminho. E com relação às emoções, não é diferente. As nossas emoções, assim como qualquer área, qualquer eixo da nossa vida, ela precisa ser e precisa estar debaixo da vontade de Deus. Eu acho que isso é algo que é ponto pacífico, Todas nós sabemos que se a gente deixar as emoções nos guiarem, a gente pode se meter em situações muito complicadas, falar coisas que não deveríamos, nos portar de uma maneira que não é a correta. E depois a gente, quando as emoções, elas arrefecem, é que a gente vai pensar: poxa, mas como eu agi de maneira imprudente, como eu falei com o espírito muito cheio de ira ou cheio de algum tipo de amargura. Então, certamente, se você nunca perdeu o controle das suas emoções, você já esteve à mercê de uma pessoa sem controle emocional. E como a gente precisa, como mulheres, num meio onde a gente trabalha, ou fora ou dentro de casa, nós temos relacionamentos, nos relacionamos umas com as outras, então nós necessitamos, nós carecemos, muitas das vezes, ser a pessoa que tem o controle das emoções para ajudar o nosso esposo, para ajudar os nossos filhos, para ajudar aqueles que nos procurarem, Então, certamente o tema, de que nós vamos tratar hoje, emoções piedosas, ele é um tema muito precioso. E para falar pra gente sobre esse tema, o Graça e Agrado convidou a Valéria Magalhães, que ela é da Igreja Presbiteriana de Miranorte, no Tocantins, e ela vai compartilhar conosco do que ela estudou previamente sobre como exercer as emoções de forma piedosa. Como a gente pode espelhar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo até mesmo nas nossas emoções. Como viver essas emoções de maneira bíblica. Então esse é o tema da palestra da Valéria. Eu queria orar por ela e por cada um de nós que vai ouvir essa palestra. Vamos orar então, irmãs? Senhor Deus de todo o poder, Deus que criou cada célula do nosso corpo e criou também as nossas emoções. O Senhor, como Deus criador, também é o Deus que sustenta e é o Deus que provê para os seus filhos não só o alimento físico, mas também a instrução espiritual. Muito obrigado, Senhor, por nos fazer teus filhos. Muito obrigado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque por meio dele nós temos a oportunidade de aprender a corrigir o nosso olhar,
a nossa perspectiva, as nossas ações, nossos pensamentos e colocá-los todos cativos em Ti. Ó Senhor, nosso coração está diante do Senhor, para que Tu possas fazer de nós aquilo que Te apraz. Torna-nos, Senhor, mulheres que amem a Ti, mulheres que vivam para Ti, mulheres que consagrem suas vidas como um todo, inclusive suas emoções, para a glória do Teu nome. Que possamos desfrutar hoje da Tua benevolência, nos instruindo e corrigindo o nosso olhar sobre o que nós sentimos e como esses sentimentos podem ou não nos fazerem cair, nos fazerem errar o caminho. Ó Senhor, abençoe a Tua serva Valéria, usa de maneira poderosa para trazer aquela boa palavra, boa semente do Evangelho para os nossos corações. Que o Senhor continue com a vida de cada irmã que está acompanhando esse evento, que todas possam continuar sendo abençoadas pelo Senhor, amparadas por Ti, que a nossa mente seja aberta para entender, compreender a maneira bíblica de nós encararmos as nossas emoções. Assim, Senhor, nós Te agradecemos por cada irmã, aonde esse vídeo está chegando, aonde essa palestra vai chegar, Senhor, que encontre terreno fértil para ouvir as verdades do Senhor. Muito obrigada pelo Teu auxílio, Senhor, nós Te agradecemos. Louvado seja o Teu nome por todos os Teus benefícios para conosco. É assim que Te oramos, em nome de Jesus Cristo Te rogamos as Tuas bênçãos. Amém. Muito bem, então vamos agora passar a palavra para a Valéria Magalhães. Deus abençoe a todas nós, irmãs, e um excelente período de aprendizado com a nossa irmã Valéria. É com você, Valéria. 1 Timóteo 4:7. Exercita-te na piedade. Alegria, tristeza, medo, nojo, raiva, são todas emoções que nós convivemos com ela em nosso dia a dia. João Calvino diz que piedade é viver corretamente para Deus, é como eu vivo de uma forma que agrada a Deus. Então, como aliar essas minhas emoções, como torná-las mais piedosas? Eu sou Valéria, membro da Igreja Presbiteriana de Mira Norte, e estou com você hoje para juntas aprendermos um pouco sobre emoções e piedade. Eu convido você agora para, junto, fazermos uma oração a Deus. Senhor, nós Te agradecemos por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concede de participar desse primeiro webinário do Grupo de Estudos Graça e Agrado. Te louvamos pela vida da organizadora Albaneide e de sua família. Rogamos as bênçãos do Senhor sobre esta programação, que possamos todas juntamente ser edificadas e exercermos e andarmos numa vida piedosa diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então vamos ao nosso assunto de hoje, não é? Vamos falar sobre as emoções. A nossa primeira emoção, as emoções, na verdade, elas foram estudadas já ao longo do tempo. Mas teve um psicólogo muito famoso na década de 60, de 70, que ficou conhecido por estudar as emoções e as expressões faciais. O nome dele é Paul Ekman, é um psicólogo americano. E ele dividiu as emoções em 7 categorias. Na verdade, em 7 emoções, que é a alegria, a tristeza, o medo, o nojo, a surpresa, a raiva, o desprezo. Nós não iremos estudar todas à luz da Bíblia e à luz da piedade, mas nós iremos estudar apenas 5, até porque para o assunto não ficar muito extenso, a gente não tem também tanto tempo. Nós iremos começar com a primeira, nós selecionamos 5. A primeira emoção que nós queremos falar sobre ela hoje é a alegria. Vamos começar de uma forma positiva, né? Porque a alegria
Destas emoções, ela é a mais positiva. Quem aí nunca sentiu aquela ternura no coração quando pegou seu filho pela primeira vez? Quando ele deu o primeiro sorriso? Quando você caminhou até o seu grande amor rumo ao altar? Quando você conseguiu aquela vitória pessoal? Quando você conseguiu aquele emprego que você tanto esperava? Quando você conseguiu vencer uma coisa que era um grande desafio para você? Isso tudo trouxe felicidade e um sentimento, que é um sentimento atrelado à alegria, que é a emoção. Nós poderíamos até fazer essa distinção do que é emoção e do que é sentimento. Mas nós iremos ficar mesmo com a parte mais simples, que são somente a emoção. Quem sabe a gente no próximo webinário nós podemos falar mais um pouco de todas essas coisas. Então nós conseguimos ao longo do nosso dia sentirmos essa alegria, essas coisas, mas também em nossa alegria nós podemos ser corrompidos. Por quê? Porque nós somos influenciados pela cultura do mundo. E a cultura do mundo, ela tem um conceito de alegria que é muito diferente do conceito cristão, que é somente da obtenção de coisas. Eu preciso estar com um emprego muito bem remunerado, eu preciso trabalhar fora para eu me sentir alegre, eu preciso estar sempre tendo e obtendo bens materiais, porque aquilo é que vai ser o parâmetro para que eu me sinta feliz. É como se você fosse na praia, quando você vai para a praia que você leva aquele baldinho, né, para o seu filho brincar na praia, ele pega lá aquela estrelinha, coloca areia, forma ela lá e tira. Ali ele conseguiu uma estrelinha, daquela forma perfeita porque ele usou aquela forma. Então o mundo também ele tem uma forma e quer que nós nos adequemos a essa forma. E muitos cristãos, por não conhecerem a verdade, por não estudarem a Bíblia, amoldam as suas emoções a essas influências que o mundo está aí para nos oferecer. Então, a nossa alegria, ela precisa estar no Senhor. Isso está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 16. Ele diz: regozijai-vos sempre, ou alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito. Então, a nossa alegria, ela precisa ser sempre. Aqui diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Como estar alegre? É estando satisfeitos. Como podemos estar satisfeitos? No Senhor. Porque muitas vezes a sua saúde não vai estar com você, você vai estar doente, você pode ter grandes perdas na sua vida, na sua casa, um ente querido. Isso tudo vai roubar a sua alegria, isso tudo vai tirar o seu contentamento. Mas o Senhor sempre estará lá. Por isso, a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa alegria, ela tem que estar firmada em Deus. Tem que ser nas coisas que Deus nos proporciona. Então, mais do que a obtenção de coisas, que é o que o mundo nos diz, nos oferece, estar alegre é muito mais complexo do que nós imaginamos. E ela está diretamente ligada à nossa atitude para com Deus. Inclusive, há um tempo atrás, foi objeto, do grupo de estudos Graça e Agrado, um livro sobre contentamento. Então, é muito importante na nossa busca de piedade, no nosso exercício pela piedade e estarmos alegres, buscar no Senhor esta alegria. A nossa segunda emoção não é assim de todo tão positiva quanto a alegria. Vamos falar do oposto disso, que é a tristeza. Mas a tristeza também, psicologicamente, ela tem uma função.
que é justamente atuar naquilo em que eu me considero impotente. Vamos observar aí na Bíblia o rei Davi. Quando você pega lá o livro de Salmos, você observa quantos momentos foram escritos ali em que o salmista estava numa profunda tristeza. O Salmo 32, que é um salmo muito lido em nossas igrejas, nos momentos de confissão, ele fala sobre isso. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu constante gemido. Era muita tristeza. Todos os dias. Então, Davi estava tão triste naquele momento que ele sentia que seus ossos eram como ossos de um idoso. Então, nós vemos ali ele tendo essas lutas com a sua tristeza. Nós vimos Elias também, o profeta Elias, num momento profundamente triste, em que ele pede até para que Deus o levasse. Nós também vimos Moisés profundamente triste. E o que nós observamos nisso? Que a Bíblia, ela não nos mostra super-homens. A Bíblia, ela nos mostra as pessoas como nós somos. Pessoas como nós. Lá não tem nenhum super-herói. A Bíblia, ela fala sobre pessoas comuns, como Abraão, como o rei Davi, como Sara, como Esther, como Pedro, como Paulo. Abraão, o pai da fé. Olha, quantas vezes Abraão não passou por dificuldades, não sentiu momentos de tristeza e também certamente duvidou ali quando tentou resolver as coisas da sua própria forma. Pedro, na sua angústia ali, no seu medo também. Esther. Então, se nós formos pegar ali a vida de cada um, você vai observar que são pessoas como nós. Todos eles passaram por momentos de tristeza e tomaram decisões não muito felizes, não muito fortuitas e nem sábias durante aqueles momentos de tristeza. Mas vamos aprender aqui com o apóstolo Paulo como nós podemos trabalhar piedosamente esse nosso momento de tristeza, quando a tristeza bater em nossa porta. 1 Coríntios 4, do versículo 8 até o versículo 9, diz assim: Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós? Sim, tomara reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos quanto a homens. Vamos continuar. Nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos cansamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Olha essas situações adversas que Paulo relata aqui, pelas quais ele estava passando. Todas situações que geram muita angústia, muita infelicidade e muita tristeza. Mas uma coisa ele diz: somos em tudo injuriados, mas bendizemos, e quando perseguidos, suportamos. Essa é a forma que o Senhor, em sua palavra, nos dá para nós, cristãos, lidarmos com a nossa tristeza. É esperando nele, confiando nele. Agora, o medo. O medo também é um estado emocional negativo e também aversivo. É necessário em certos momentos porque ele nos leva a fugir
de situações perigosas, mas nem todos experimentam o medo da mesma maneira. Um exemplo, você vai no parque de diversões, você vê aquelas pessoas indo nos brinquedos mais radicais que existem, daqueles que só de você olhar, você já fica com medo. Pelo menos eu sou dessas, né? Enquanto o meu esposo e minha filha vão nos brinquedos radicais, eu fico lá embaixo tirando fotos. Muitas pessoas vão desenvolvendo com o tempo medos, e esses medos eles geram síndromes, né, como a síndrome do pânico, as fobias. Aí às vezes a gente observa outras pessoas que não, que pulam de bungee jump, de alturas imensas, que conseguem pular de paraquedas, que entram num avião e viajam sem medo, enquanto para outros isso demanda assim um esforço imenso para fazer isso. Muitas vezes nós temos medo em nosso dia a dia, de perder a saúde, de perder uma pessoa querida, de perder o emprego, de se ver em uma situação em que nós não conseguimos ver saída. Quando nós fazemos isso, nós queremos trabalhar na nossa força e esquecemos que quem realiza em nós e por nós é o Senhor. A palavra de Deus, ela nos dá um auxílio também para a nossa emoção, o medo. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo, e no livro de Salmos, no Salmo 34, no versículo 4 diz assim: Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Não só de um temor apenas, de todos os meus temores. Uma outra passagem que eu quero compartilhar com os irmãos é Isaías, ela é bem conhecida de todos nós. Isaías, no capítulo 41, versículo 10, ele diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Em algumas versões diz que eu vou ao teu auxílio com a minha mão direita, a mão vitoriosa. Então é com esse auxílio que o Senhor vem nos assistir em nossos momentos de medo. Quando eu preciso confiar, quando eu me sinto acuada. Tem também um outro versículo muito importante na palavra de Deus, que está em Hebreus, capítulo 13, versículo 6. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Então, se Deus é meu auxílio, por que de temer? Eu sei que é na força de Deus e não é na minha força. Então, quando eu submeto os meus medos ao Senhor, quando eu entrego mais esse fardo ao Senhor, eu entendo que é com a mão vitoriosa de Deus que eu serei auxiliada. Eu entendo que o homem nada poderá me fazer, porque quem é o meu auxílio é o Senhor. Ele pode tocar no meu físico, mas não pode tocar naquilo que é importante, que é imortal, que é o nosso espírito. Ele pode tocar na minha parte material, mas não pode tocar na minha parte espiritual, que é o importante, que é onde eu tenho a minha conexão com Deus, que é o que eu preciso guardar nesta vida para o Senhor. A nossa outra emoção é o nojo. O nojo, ele cumpre uma função de evitar que consumamos alimentos que podem nos fazer mal e também nos intoxicar. Mas não é somente isso. De também sentir repulsa de certas situações que, à luz da palavra de Deus, são repulsivas, são situações pecaminosas. Quando você vê uma injustiça sendo ali praticada por alguém, aquilo te causa repulsa. Quando você passa no lugar e vê alguém fazendo alguma coisa, agredindo um idoso, às vezes você presencia um assalto,
aquilo causa repulsa em você. Então esse nojo, ele também é necessário para que nós possamos fazer também esse filtro de determinados comportamentos sociais, né? O que nós também podemos chamar de determinados pecados. Muitas vezes quando nós pecamos, que nós caímos ali naquela realidade, e aí você sente vergonha do que você fez, você sente repulsa, coloca a mão na cabeça, nossa, mas como que eu fiz isso? Como que eu pude fazer isso? Às vezes, lá pela terceira vez ou mais. Todos nós temos essa luta, porque nós estamos em um progresso. Mas Deus, Ele nos ajuda a trabalhar também nesta nossa emoção. O Salmo 1, ele é um salmo muito importante, também muito conhecido de todos nós. Ele fala do homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas que tem o seu prazer na lei do Senhor. Então aquele homem, ele passa no lugar e observa que alguma coisa repulsiva está acontecendo ali. Mas o que ele faz? Ele passa de largo. Ele não vai lá e não faz parte daquele momento ali. Ele não se congratula, ele não festeja, ele não celebra com aqueles que estão tendo aquela atitude pecaminosa. E ele nem para ali, como a gente diz, aqui, para dar uma olhadinha, para dar aquela curiada. Ele passa de largo, ele não para ali nem para olhar, nem para se assentar. Por quê? Porque ele conhece a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala, antes o seu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei ele medita dia e noite. Então é assim que nós conseguimos vencer esta emoção que pode ser danosa para nós. Que é o nojo, se nós não trabalharmos da forma correta, que é meditando na palavra de Deus, que é tendo o nosso prazer nesta lei. Assim nós poderemos saber o que deve ser repulsivo para mim. Porque o que acontece muitas vezes, você liga o jornal, teve um bombardeio ali, morreram 300 pessoas, aí depois vem outra notícia, caiu um avião, morreram mais quantas? Tantos 1000 abortos foram realizados no país tal. Tantas pessoas morreram de bala perdida. Aí aquilo não te repulsa mais, aquilo não te causa nenhuma empatia, aquilo não te causa mais nada. Você se torna uma pessoa que não consegue mais sentir a injustiça do outro. Então é importante que nós tenhamos essa empatia para com o nosso próximo, até também para que possamos exercer a nossa misericórdia. Tiago 1, versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Essa é a nossa última emoção, que é a raiva, que também é uma emoção negativa, porque a raiva, ela nos afasta de tomarmos decisões racionais. Por isso que a Bíblia já nos instrui, seja tardio para se irar. Quantas vezes você fez uma coisa no calor do momento, como a gente diz, ou seja, no meio da raiva, e depois você ficou pensando, por que você fez aquilo? Por que você não deixou para fazer depois, quando estava com a cabeça mais fria? E se arrepende, e para consertar aquilo dá um trabalhão. A palavra de Deus já nos instrui isso, Vamos ser tardios para nos irar. Então vamos buscar no Senhor esta sabedoria para tomarmos decisões corretas e esperarmos até que a raiva passe. Então vamos para a nossa aplicação. Como trabalhar todas essas questões, todas essas emoções que nós estudamos aqui? Que nós brevemente vimos, Das 7, nós escolhemos 5, que foi a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, o nojo também. Então, como
sermos piedosos quando estivermos enfrentando situações? Como não deixarmos essa alegria nos embriagar como o vinho? Como não deixar que aquela tristeza ganhe o nosso coração a ponto de nos tornarmos pessoas que vivem vitimizadas, com baixa estima, autocomiseração, que nos impede de fazermos um bom trabalho para o Senhor, que o nosso medo nos impeça de viver a nossa vida cristã em plenitude, que a nossa repulsa às coisas, a nossa raiva nos faça tomar decisões ou certas atitudes que entristecem o coração de Deus, que entristecem a nós, que entristecem ao nosso próximo. Ora, através de exercícios. Você pode falar assim para mim: nossa, como através de exercícios? Então, vou ter que fazer muito abdominal, né? Vou ter que fazer muito agachamento para quando chegar a fim da noite estar assim tão cansado que não consigo nada, não consigo nem levantar um dedo. Bom, o exercício que nós iremos falar é completamente diferente. 1 Timóteo, no capítulo 4, a partir da parte B do versículo 7, ele fala assim: exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Por quê, irmãs? Porque tem promessa da vida que agora é e também para a vida que há de ser. Olha que passagem da Bíblia maravilhosa para nós. Nós devemos pegar tudo isso que nós estudamos aqui e exercitar a nossa piedade. Quando estivermos nesse turbilhão de emoções, de problemas, de tribulação que nos assaltam, que a gente sabe que a nossa vida é assim, teremos aflições, não é? Então, muitas vezes, o que acontece? Nós nos preocupamos demasiadamente com o nosso corpo físico e nos esquecemos de nos exercitar espiritualmente. E como é isso, nos exercitar espiritualmente? Será que é pegando aqueles chicotezinhos que o pessoal antes usava e ficar se batendo, se autoflagelando? Não é assim. Jesus Cristo nos ensina como deve ser. É fazendo aquilo que importa. Está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para o lugar deserto e ali orava. Uma vida de oração. É o primeiro ponto que ressalto. Para nós termos orações piedosas, para conseguirmos enfrentar as lutas do dia a dia, nós precisamos ter uma vida de oração, fazer o que importa, que é o que Jesus Cristo estava fazendo aqui. Às vezes gastamos muito tempo nos exercitando em academias, preocupadas, tá chegando o verão, vamos fazer uma dieta aí, vamos fazer o jejum intermitente, não é nem um jejum espiritual não, jejum intermitente, vamos fazer aquela série de exercícios, nos preparar para o verão, nos preocupamos demasiadamente com isso, vamos tomar vários suplementos, vamos tomar várias atitudes, determinadas atitudes para que nós possamos estar ok. E nos esquecemos de fazer, não estou invalidando aí a importância dos exercícios físicos, não. Estou falando que isso também é importante, mas o que é primeiro? O que vem primeiro? O que é a palavra de Deus que deve vir primeiro? É buscar o reino de Deus, e essas coisas depois serão acrescentadas. Então, Jesus Cristo nos ensina a orar. Ele foi ali para um lugar solitário, para um deserto, e ali orava. E o que os outros estavam fazendo? Estavam procurando por Jesus Cristo até que encontraram Jesus Cristo. Eles estavam como nós, muitas vezes preocupados com as coisas do mundo, com o que está ao nosso redor, e não olhar para o alto, para cima, além das circunstâncias. Quando nós oramos,
nós temos essa visão de olhar para Deus e não para as circunstâncias que estão ao nosso redor. Olha, você observa, assim, quando tem a Olimpíada, tem umas coisas que eu gosto muito de ver. A ginástica olímpica é uma delas. Você observa aquelas meninas tão jovens, aqueles rapazes fazendo determinada coisa com o corpo deles que você fica pensando, nossa, aquilo é sobre-humano. Mas não é. Na verdade, aquilo demandou deles perseverança, diligência. Eles se exercitam 2 vezes por dia, de 2 a 3 horas. Com 4 a 5 anos já estão competindo. Então, o que isso diz para nós? Exercitarmos na piedade. Nas primeiras horas do nosso dia, selecionar aquele momento em que nós estaremos ali, aos pés do Senhor. Lembra que Jó acordava cedo e oferecia sacrifício por todos os seus filhos, por todos os seus filhos. Nas primeiras horas da manhã, às vezes você não tem as primeiras horas da manhã, você já acorda naquela correria de arrumar lanche para as crianças, de organizar a programação do dia. Mas se não consegue de manhã, reserve um momento à noite, para que você possa estar ali, diante do Senhor, meditando, orando e meditando a palavra, que é a nossa segunda forma de estarmos exercitando a nossa vida piedosa no que diz respeito às nossas emoções, a nossa questão psicológica, né? Emocional. Um outro exercício espiritual, que é um meio de graça também, assim como a oração, é a meditação na palavra. O Salmo 63, do versículo 6, ele diz: no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Em ti medito, no meu leito. Salmo 119, neste Salmo, versículo 73. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. O Senhor instrui meu coração. Eu leio a palavra, eu oro, e Deus me ensina, me faz aprender os mandamentos. Salmo 119, versículo 112. Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Aqui você percebe que é necessário ter um determinado esforço para guardar os mandamentos, induzindo o coração a guardar os teus decretos. É o que o salmista diz. Então, esse exercício espiritual, ele é primordial, porque nós precisamos conhecer a Deus, ler a palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, para ela ter significado, eu preciso meditar, eu preciso ficar pensando naquilo que eu li, buscando o significado daquilo que Deus está dizendo para o meu coração. É receber o que Deus traz à minha mente. Como eu abrigo aquilo na minha mente, como eu abrigo aquilo no meu coração, como aquilo vai se reportar, como aquilo vai virar uma atitude, como aquilo vai virar uma emoção. Então eu me concentro em Deus, eu me concentro nas promessas de Deus, eu me concentro em quem Deus é, no que Deus fez por mim, no que Deus está fazendo agora e no que há de vir. Lembra do que nós lemos lá em 1 Timóteo capítulo 4, sobre o exercício da piedade, para a vida que nós estamos vivendo agora e para a vida que ainda iremos de viver. Então, quando nós meditamos na palavra de Deus, nós passamos a entender coisas que eu não posso antever que vou precisar, necessidades minhas. Deus me faz entender todas essas coisas, as situações pelas quais estou pensando, o proveito, a lição que eu preciso tirar daquele momento, daquela hora, daquele acontecimento. Então, eu não consigo gerenciar a minha vida se não for através do auxílio divino. E isso ocorre quando eu oro, quando eu medito, e no nosso terceiro ponto para encerrar, e quando eu confio no Senhor.
Salmo 103, versículo 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Confiar em Deus. O exercício dessa confiança em Deus, ele está intimamente ligado com o que nós falamos antes, que é a oração e meditação da palavra. Muitas vezes nós pensamos que eu não tenho necessidade de ler livros sobre teologia, eu não tenho necessidade de aprender teologia. Eu vou deixar isso para o pastor, para os diáconos, para os presbíteros, para o professor da escola dominical. Só que isso é muito importante para que nós possamos basear a nossa fé. Para nós confiarmos em Deus, nós precisamos justamente ter essa base forte em nós. Por isso é importante conhecermos a verdade de Deus. A Bíblia diz que nós devemos examinar as Escrituras, porque é nelas que estão, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas mesmas é que testificam de mim, e que nós erramos porque não conhecemos a Escritura. Então é necessário que nós, para confiarmos no Senhor, é necessário que nós tenhamos essa vida de oração, leitura da palavra com meditação. Porque confiar em Deus, quando nós confiamos em Deus, nós entendemos que Ele reina sobre tudo. Esse salmo está dizendo isso: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo, sobre tudo, sobre todas as situações que Deus permite que aconteçam na minha vida e ao meu redor, comigo, com as pessoas que eu amo. Tudo, Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Então nada acontece em minha vida que seja obra do acaso. Tudo ocorre por um propósito definido por Deus. Não importa como, por qual motivo, por quem ocorre. Nós devemos entender que há um maestro que rege todas as coisas, que há um autor e consumador de toda a nossa fé, que cuida da nossa vida. Quando nós lemos na palavra de Deus que não há um fio sequer de nossa cabeça que cai, não há um pássaro que morra sem que haja ali um conhecimento de Deus, sem que haja ali uma permissão de Deus. O quanto isso é importante. Tinha um cântico infantil muito antigo que ele fala sobre isso. Minha vida Deus conhece bem, né? Assim como as estrelas do céu, assim como os fios da minha cabeça, que uma a uma Ele colocou no céu e que um a um fio Ele colocou em minha cabeça, porque Ele me conhece bem. Então nada em nossa vida ocorre sem que haja a mão de Deus ali sobre nós. E isso é confiar em Deus. Eu sei que Ele é soberano e que Ele está no controle de tudo. Quando eu entendo isso, eu me aproximo de Deus. Eu amo mais ainda, porque eu sei que tudo que ocorre é para o meu bem. Tudo que ocorre é para concorrer para que eu me aproxime de Deus e nunca para que eu me afaste dele. E assim nós vamos trabalhando as nossas emoções, assim nós vamos trabalhando no nosso dia a dia, assim nós vamos vencendo, irmãs, as nossas adversidades, orando, meditando na palavra e confiando no Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por todas as palestras, por tudo que aprendemos até aqui, Senhor, nesse webinário. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue nos abençoando, Deus, para que possamos desenvolver uma vida de piedade diante do Senhor, para que possamos agradar ao Senhor com o nosso viver. É no nome de Jesus que oramos a Ti. Amém. Muito obrigada, Valéria. Agradecemos de maneira grandiosa pelo seu empenho, pela sua dedicação, por estudar previamente esse assunto e passar com tanta graciosidade. Que Deus continue te usando, continue te abençoando para o louvor e honra do nome do nosso Deus. Muito obrigada pela sua dedicação, pelo seu esforço.
A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, que o Senhor possa ser exaltado, né, minhas irmãs, em nossa vida. É uma alegria para nós tratar de um tema que é um tema tão precioso, né? Então, agora chegou o momento da gente poder trocar em miúdos, né? Aquilo que a gente aprendeu, de que maneira aquilo que a Valéria nos falou fez morada em nosso coração, né? Então, vamos fazer isso. Vamos agora, aqui no chat, minhas irmãs, eu vou inserir o link, tá bom? Pra gente ir pra roda de conversa. Essa roda de conversa vai acontecer exatamente agora. A gente vai só ao mesmo tempo da gente trocar os links, sair daqui e entrar lá, tá bom? Você nem precisa fechar essa transmissão. Você só clica no link e ele vai abrir o seu Google Meet, tá bom? Talvez seja necessário você fazer algum mecanismo rápido de organização aí no seu celular com o Google Meet. Ele não vai pedir para você inserir nenhum aplicativo, tá? Mas é só o mesmo que a gente está usando todos esses dias da semana, tá bom? Então vamos clicar no link, tá aí já na tela, aí no chat, o link, tá bom? Então vamos entrar e passar esses momentos de aprendizado. Meus irmãos, foi uma alegria, muito obrigada pela companhia de vocês em mais esse período de evento. Agora vamos ficar com a nossa roda de conversa e Deus nos abençoe. E amanhã esperamos vocês aqui no nosso 5º dia de evento, já caminhando para o finalzinho, né? Nem parece que passou tanto tempo, mas já caminhando para o finalzinho. Amanhã a gente vai ter a palestra da Daniele Duarte. Ela vai falar para nós sobre a piedade com contentamento, né? Então, um tema também extremamente necessário e que é independente de qualquer faixa etária, né? Então, vamos lá então para nossa roda de conversa. Até, irmãs, Deus abençoe, um bom descanso para quem vai descansar aí depois, terminando o dia. Uma excelente discussão para a gente lá na roda de conversa e depois a gente se despede. E faz o sorteio, tá, gente? Que hoje também tem sorteio lá na sala, né, virtual, a gente vai fazer o sorteio, tá bom? Então não perde a oportunidade de ganhar esse presente aí do evento do Graça e Agrado. Um abraço, minhas irmãs. Tchau, tchau. Até daqui a pouquinho. Tchau.